Ok, muito bem. Prontas? Tá, então vamos lá, mais um episódio do Conversa no Closet. Oi, gurias, tudo bom? Olá, meninas! Oi, tudo bom? Então, oi, galera. Hoje é um episódio especial. Não porque é um episódio especial, mas porque, assim, a gente quer falar de uma coisa interessante, que é sobre expectativas, mas também estamos gravando hoje o último episódio gravado em 2025. Então, vamos fazer uma tentativa de unir o útil ao agradável, né? Falar sobre expectativas e falar sobre o novo ano, o ano que passou, Conversa no Closet como um projeto independente, os nossos desejos e a gente tá entrando nesse episódio sem expectativa nenhuma, então assim, vamos ver o que vai rolar disso aqui, tá? Talvez seja legal, talvez, enfim, saiam coisas daqui que a gente nem imagina, né? Mas assim, já vamos entrar, né, com o pé exatamente onde é que a gente devia entrar. Ano passado, fizemos uma retrospectiva. Mari fez uma retrospectiva, ela fez a host, ela foi a host desse episódio. E ela arrasou pegando referências de todos os episódios que a gente já tinha gravado no ano de 2024. Então ela pegou piadinhas, referências, Mãe de Pet a Pet, Tcheco e Tcheco, todas as coisas que a gente soltou nesses episódios que a gente se cagava de rir, né? Pois muito que bem. Entramos em 2025. E agora que a gente está saindo dele, eu quero saber. Vamos fazer aquela viagem no tempo. O que vocês entraram em 2025 esperando do Conversa no Closet? Qual que era a expectativa de vocês pro Conversa no Closet? Vamos já jogar umas A cara polêmicas de aí, né? Mari de torta de clima. Vamos lavar uma roupa suja aqui, que eu acho que os nossos ouvintes, né, os fiéis aqui, merecem também ficar por dentro dessa lavação de roupa suja que às vezes a gente faz no off, né? Então, assim, acho que talvez seja bom. Vamos? Quem vai Tá. começar? Eu acho que eu vou ter que começar, né? Porque eu acho que essa pergunta a Nath colocou estrategicamente para que eu fosse a primeira. Vou começar a me queimar antes, né? Ainda somos amigas. Eu acho que a gente pode começar por esse slogan, né? Do Ainda Somos Amigas. Que toda vez que eu acho que eu fui tóxica com as meninas, ou que eu peguei pesado, ou que eu tô pegando no pé delas, aí no outro dia eu chego e pergunto se ainda somos amigas. Inclusive, troquei o nome do grupo do WhatsApp para Vamos Ter um Podcast para Ainda Somos Amigas e temos um podcast. Porque as minhas expectativas para esse ano do podcast, eu tinha certeza que a gente ia viralizar na internet esse ano. Eu tinha certeza. Só que aí as expectativas foram quebradas. Por quê? Porque a vida aconteceu, né? E aí, uma coisa que eu não esperava, eu fui atropelada pelo emprego, pelo trabalho, né? Pela rotina é, desse emprego novo que, enfim, acabou me consumindo muito, enfim. Não estou reclamando caso alguém do trabalho ouça, tá? Para a eternidade. É só eu estou dizendo que o que aconteceu em mim, né? Porque a gente trabalha com brasileiro, a gente tem que fazer os adendos, né? Para depois não se queimar, que não é a intenção. Mas enfim, é aquele momento da vida adulta que, assim, meu Deus do céu, eu acho que eu sou importante no meu trabalho, né? Assim. E acabou que eu vou falar para mim assim, do que cabe a mim, né? As minhas expectativas para com mim mesma. Ficou meio difícil conciliar. Eita, tá certo conciliar? Deu um tilt agora no meu cérebro português. Mas enfim, foi meio difícil conciliar a demanda do Conversa no Closet com a vida real. E aí várias outras coisas aconteceram na minha vida que eu não tava esperando. Coisas boas, tipo, eu não tenho nada a reclamar desse ano. Eu só gostaria de ter sido um pouco mais produtiva. Para poder. Eu sei, gente. Para poder abraçar melhor e fazer o que eu queria fazer como Conversa no Closet. Só que assim, é o mal da mente criativa, né? Porque eu quero fazer mil coisas, né? E eu preciso descansar.
E aí ficou literalmente isso. Ou eu faço as coisas, ou eu descanso, sabe? E teve um momento que, enfim, me perdi na produtividade tóxica. Aí agora eu decidi descansar um pouco. Porém, eu descobri que eu sou pop, né? Eu tô descobrindo que eu sou pop. Porque chega o final de semana, a minha agenda, ela já é preenchida pelo quê? Pelos meus amigos, né? Todos os núcleos que eu tenho. Tô precisando combinar todos os núcleos num só pra, tipo assim, pegar só um final de semana do meu mês. Licença, deixa eu fazer uma pergunta. Todos? Ah, sim, desculpa, menos o meu núcleo Calgarian, mas o meu núcleo Calgarian, ele compareceu esse ano também, né? Ocupou seus espaços, né? Certo. Mas assim, poderia Obrigada ser. pelo esclarecimento. Só queria saber, né? Se todos estão presentes, alguma notícia eu não fui dada aqui. Ai, gente, eu amo quando Maiana mete a tóxica. É sério, eu me sinto tão amada. É totalmente minha linguagem do amor. Enfim. Então eu acho que vamos prolongar mais, não. Eu acho que é sobre eu. Ó, foi boazinha. Ó, tá vendo? Pensei Eu que achei que ia. isso ia por outro Eu. caminho. Achei que ia por Eu outro também. caminho. Ela quis acabar com a gente, gente. Vamos jogar logo pro ar. Ela quis acabar com o nosso relacionamento, encerrar sozinha, entendeu? Decidi sozinha. Aí a gente se rebelou e não deixou ela acabar com a gente. E agora ela está presa no relacionamento com a gente do jeito que ela gosta, entendeu? A gente mostrou que a gente fazia questão, sim, senhora, do podcast, porque, assim, detalhe a gente não precisa entrar, mas isso é uma questão realmente de diferentes expectativas e prioridades, e vida, e tempo, e produtividade, entendeu? Tipo assim, todas essas coisas que acabaram realmente entrando no caminho quando a gente tava no fim do ano passado, né? A gente meio que fez uma reunião das sócias para poder pensar em números para esse ano. A gente já terminou targets e, meu Deus do céu, assim, não pode nem abrir a pasta com os documentos, porque senão fica triste. Porque assim, não aconteceu como a gente imaginou. Mas eu acho que pouca coisa nesse ano aconteceu como a gente imaginou. Eu não tinha muita. Eu acho até que eu comentei isso no começo do ano, assim. Eu comecei o ano com aquela sensação de ano em branco, né? Tipo, eu não sabia o que esperar direito. Eu só sabia que eu ia voltar a trabalhar, ia experimentar essa vida de mãe que trabalha fora e Marina ia pro daycare e, tipo, era a única coisa que eu sabia que ia acontecer. E preciso dizer que 2025 surpreendeu, né? Tô acabando ano com outro bebê agora, né? No caso, um bebê em produção. Mas, tipo assim, não. Amiga, eu não sabia. Desenvolvimento! Bom, tá sendo produzido, cara, não, todos os dias, novas células, novos tudos. Mas enfim, eu. Palhaça. Enfim, tipo, foi um ano que me surpreendeu em vários aspectos. Foi um ano que eu acreditei que ia ser promovida, depois puxaram o meu tapete, eu fiquei muito triste, e no final eu fui promovida, pessoal. Eu não sei se eu cheguei a falar isso depois, mas eu já vim aqui, né, chorar as pitangas das frustrações com minha gerência e com meu emprego de forma geral. Se algum brasileiro estiver ouvindo, dane-se. Não tem muitos que trabalhem comigo. Um deles é o meu marido. Entendeu? Ele sabe muito bem do estresse que foi. Foi chato. Mas eu consegui a vaga que eu queria muito. E por causa disso, outras portas se abriram, outras coisas aconteceram e o ano vai acabar com novidades, com novidades. Então, assim, estou animada. E acho que é isso, assim. Pra 2025, eu tava hoje pensando, né? Joguei pra Mari logo num dos primeiros episódios que ela tava, ai, que medo do fim do ano, né? Era a virada que ela tava com medo, porque ela estava entrando em 2025 com medo. Eu falei, amiga, vai ser maravilhoso. E foi, né? Preciso dizer que foi. Mas eu não tava esperando tantas realizações, vamos dizer assim. Nath acabou o mestrado, o doutorado dela, que assim, a gente esperava, né? Mas ia acontecer, só tinha um jeito de saber, que era ela vivendo. E ela foi lá, viveu, fez, aconteceu.
começou no trabalho dela de novo, né? E agora é uma mocinha empregada, tão linda, adulta. Não que ela não fosse antes no doutorado dela, mas enfim, né? Com outros níveis de vida adulta adicionados à vida dela agora. 2025 foi muito intenso. Eu juro que eu olho pra trás, assim, pra esses episódios que eu tô falando, do fim do ano passado e do começo desse ano, e me espanta saber que um ano inteiro aconteceu nesse meio tempo, porque eu sei que a gente tem esse clichê, né? Tipo, passou muito rápido, não tá passando muito rápido. Mas, definitivamente, assim, eu lembro muito do começo do ano. E eu tô vivendo agora o fim do ano. Mas o meio, pra mim, foi um atropelo, entendeu? Tipo assim, eu não sabia o que tava O meio que foi quando a acontecendo. gente se encontrou, ela nem lembra, Não, né? eu É lembro. isso. Eu lembro. Foi maravilhoso. Na minha viagem ao Quebec foi incrível. Saudades do pastel. Mas, juro, foi um atropelo. Tipo. Então, assim, minhas expectativas, né, para o ano 2025 foram quebradas em vários aspectos. Tipo assim, aconteceu coisas que eu nunca esperava, coisas que eu esperava não aconteceram. E minhas expectativas para 2026, eu acho que elas estão começando a ser desenhadas com mais detalhes agora. Porque, né, tem o fato de que eu sei que eu vou trabalhar em janeiro, não sei exatamente quando eu vou sair de licença em fevereiro, não sei exatamente quando meu filho vai resolver nascer em fevereiro, mas sei que vai ser em algum momento. E aí, né, tipo aquela coisa da licença maternidade nos primeiros meses, mas pode ser que eu esteja de mudança em algum momento ano que vem. Então, né, tipo, esses detalhes ainda eles estão sendo estudados. E aí que dá aquela misturinha, assim, de medo, com expectativa, com vontade, com ai meu Deus, será? Vamos ficar quieto, vamos mexer nas coisas que estão. Sabe aquela coisa assim? É como eu me sinto no momento, olhando pra 2026. Ansiosa, na expectativa positiva, mas ao mesmo tempo sabendo que vai ser um ano que já não vai começar em branco, sabe? Não é um ano que vai começar em branco, é um ano que tem coisas que se esperam dele. E você, Nath? Então, adorei as reflexões aqui, tanto da toxicidade quanto enfim, dos altos e baixos, né, das coisas que surgiram para todas nós, assim, dentro da nossa história pessoal, né, das nossas vidas, aconteceram muitas coisas. Esse ano foi realmente, assim, muito interessante. Eu acho que uma das melhores coisas foi a gente ter conseguido, apesar de todos esses, né, altos e baixos, conseguir segurar o projeto, né? Tipo assim, segurar o Conversa no Closet, às vezes, assim, só por um fio, tipo assim, um único resquício de um fio, e outras muito mais forte, né? Com muito mais apego, fazendo episódios ao vivo, com alta produção e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, que eu fico feliz que a gente conseguiu, porque no ano passado, claro que todo ano a gente está vivendo muitas coisas, todo ano tem muitas novidades, todo ano a gente está se superando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Porque assim, a gente é a gente, né? Mas eu acho que no ano passado tinham coisas que facilitavam a gente estar fazendo o conversa, sabe? Que era assim, a Mari saindo, né, do sabático dela. Então ela tinha mais tempo. Eu estava num processo de escrita, querendo fugir do processo de escrita, inclusive, que daí eu também conseguia dedicar até certo ponto mais tempo para isso, né? A Marina estava pequena, então assim, tu estava ainda em casa, né? Um período do que a gente estava gravando, ainda ia voltar pro trabalho. Então, claro que isso muda as coisas. Esse ano foi, tipo assim, atropelou com muitas novidades. Então, o fato da gente conseguir conciliar a vida, mas também conseguir e querer gravar, querer, enfim, produzir esse material aqui, esse conteúdo, pensar no que a gente vai falar, refletir sobre as nossas coisas, né? Nesse ambiente da internet, eu acho que reflete no nosso comprometimento, no quanto a gente gosta de estar aqui, no quanto a gente pensa que isso que a gente
faz sentido, que vai encontrar alguém no outro lado que tá ouvindo, que vai bater, que vai pensar assim, isso aqui me identifico muito, esse aqui eu não me identifico, mas eu acho que seria legal eu conversar com alguém sobre, vou falar sobre isso aqui com meus amigos, vou trazer esse assunto aqui pra minha terapia, enfim, várias coisas, né? Eu acho que isso é legal. Claro que as minhas expectativas do ano, eu tenho uma dificuldade de planejar num sentido assim muito de certeza, sabe? Então, por exemplo, eu estava num processo de encerramento do meu curso, mas também tinha muita incerteza em relação a vou começar um trabalho part-time, mas aí eu não sei se eu vou conseguir ficar nesse trabalho, se eu vou gostar, se eu vou terminar esse doutorado, porque tinha assim esse grande fantasma na minha mente sobre, vai que na hora alguém me diz assim, você vai falar tudo que que a minha impostora ficava no meu ouvido me dizendo, sabe? E daí, naquele momento, iria virar realidade, e aí eu ia ouvir assim, você é incompetente, e você tem que voltar agora pro Brasil. Então, assim, existia esse lado de mim que pensava muito sobre isso, e que, de certa forma, essa palavra talvez não combine aqui, mas assim, quase que fantasiava com esse momento, porque eu pensava assim, eu preciso me preparar. Caso isso aconteça, eu tenho que me preparar psicologicamente, porque eu não quero levar esse baque de uma vez, eu quero saber que eu posso levar esse baque e pensar como é que eu vou responder, porque eu não sou a pessoa que responde, a gente já falou sobre isso, né? Eu fico no banho fazendo meu discurso, pensando durante meses o que eu ia dizer, em vez de pegar e falar. Então, assim, foi um ano sofrido nesse sentido de ter várias coisas que teoricamente seriam certezas, mas que eu não conseguia segurar nenhuma delas com a mão, assim, né? Eu acho que a gente vive isso o tempo inteiro, mas eu, querendo ou não, tô narrando aqui esse período aqui. E aí, hoje, vindo pra casa, eu, enfim, entrei num vídeo aleatório no Instagram. Eu nem me lembro qual que era o conteúdo do vídeo, mas tinha uma musiquinha no fundo desse vídeo, assim. E a mensagem dessa música era a seguinte. Vou falar em inglês primeiro e depois eu faço tradução, tá? Era assim: You must find happiness where you are. You must find happiness where you are. Nossa, péssimo. Mas eu achei que eu ia conseguir arrasar na entonação, né? Mas não. Essa música se chama Where You Are e é do filme Moana. Eu não sabia, eu fui procurar. Anos atrás eu vi o filme, não me lembrava. E aí eu acabei vendo assim o vídeo da música. E aí tem exatamente essa parte, assim, e eu pensei muito sobre isso, assim, e é uma coisa que eu tenho refletido muito sobre esse ano, que, que eu preciso sim exercitar a minha gratidão, exercitar a minha felicidade de poder viver coisas seja que eu tô sofrendo, mas que eu batalhei muito para poder viver, de viver situações e que às vezes são meio sobrecarregadoras? Não. Sobrecarregantes? Sobre, Pesada, amiga? pode ser. Eu pensando overwhelming, mas não quero falar em inglês, assim, eu quero exercitar meu vocabulário em português, porque eu tô indo pro Brasil, né? Então, assim, ontem tava eu num rolê, e aí no final do negócio, em vez de eu dizer pras minhas amigas, tipo assim, tu acertou, eu falei assim, ó, cessar. Tipo assim, muito troglodita, muito poliglota ela, né? Eu nem sei mais o que eu tô falando. Se eu falo sorry, se eu falo desculpa, se eu falo désolé. Tá, mas tudo bem. O que eu ia falar era sobre essa música, que ela me fez pensar sobre isso, assim, sobre essa coisa de eu me sentir mais feliz ou mais. Ou fazer esse exercício de achar alguma felicidade naquela trabalheira, naquela começão de bunda que eu tô vivendo, tá, sabe? Então, assim, queria pensar e queria trocar uma ideia sobre isso com vocês, assim, sobre essas coisas que vocês imaginavam que ia acontecer, mas que não aconteceu, mas vocês conseguiram fazer uma reviravolta, assim, mental e tipo assim, cara, isso aqui foi desastroso, isso aqui foi assim, não imaginei, foi um tapa no destino, 180 graus que eu tive que virar minha vida, mas vocês conseguiram fazer nesse ano exercícios de bom, foi mesmo, mas agora eu vou
find happiness where I am. Sabe? Tipo assim, eu vou achar felicidade nesse lugar que eu tô, nessa situação que eu tô vivendo, nesse rolê louco que eu me meti. Como que foi assim? Como que vocês lidaram com essas situações nesse ano? Porque com certeza teve. Eu sei que teve. Então, assim, vamos discorrer? Eu vou começar, porque já vieram várias coisas na minha cabeça e não quero esquecer, porque eu tô sem papel, sem caneta, sem nada pra anotar aqui. Uma das coisas que me faz pensar essa sua pergunta, num nível menos drástico, mas num nível de responsabilidade, é que havia uma situação que eu tava vivendo 2 anos atrás, eu acho, assim, 2 anos e meio atrás, por aí, que eu tava reclamando sempre dela. Tipo assim, ai, que saco que eu tenho que fazer isso, é por que eu tenho que fazer isso, ai, eu não quero fazer isso. Até o dia que eu percebi que ninguém tava me obrigando. Foi uma escolha minha. Foi uma escolha minha fazer, sabe? Me dava mais trabalho, não era necessário, mas eu via vantagens naquilo e por isso eu decidi fazer. Mas sabe aquela coisa assim que você tá tão automático já? Porque quando você decidiu fazer, você tinha clareza do porquê que você estava fazendo aquilo. E aí vai virando dia a dia e você acha um saco fazer aquilo. Mas ninguém tava me obrigando. Era escolha minha. E quando eu percebi isso, eu parei de reclamar. Eu posso parar a qualquer momento. Eu tô fazendo porque, em teoria, eu quero. Os negativos, né? Os contras são suficientes pra combater os positivos aqui? Eu quero parar de fazer? Porque se sim, eu posso parar agora, é minha escolha. E eu percebi que não, sabe? Eu tava reclamando, eu tava injuriada, eu tava achando um saco, eu tava mudando, impactando minha energia, minha vontade, minha alegria em fazer aquilo, quando era minha escolha, minha responsabilidade. E ter tido aquele momento de clareza mudou aquela situação pra mim, sabe? Fiz, não vou mais reclamar. Porque eu tô fazendo porque eu quero. Você quer falar, Nath? Eu só ia soltar uma. A Andressa já te apresentou o conceito do qual é o seu papel sobre aquilo que você se queixa? Ela nunca falou essa frase pra mim. Aí eu acho muito engraçado. Às vezes eu acho que a Meu gente Deus, tem ela duas. arrombou muito meu cérebro com isso aí. Às vezes eu acho que a gente tem duas Andressas diferentes. Porque tantas coisas você traz e eu. Assim, não, Andressa nunca falou isso pra mim. Mas adoro essa frase que você já trouxe. E é muito isso. É tipo, eu tô aqui me queixando, reclamando, começando meu dia mal. Mas por quê? Ninguém tá me obrigando, sabe? Então, ter tido esse insight 2 anos e meio atrás naquela situação foi algo que eu tentei mais de uma vez hoje, nas situações de agora, né? Parar e pensar, pera, eu tô aqui reclamando, achando ruim, mas é algo que eu tenho escolha sobre? É algo que tá no meu controle? É algo que eu posso mudar? Porque se é uma decisão que eu tomei baseada nas minhas escolhas e motivos, agora aguenta, sabe? Para de reclamar e vai viver a vida que você escolheu viver. Ou muda, sabe? Se é uma situação que você tem controle pra mudar e você não quer mais, você achou que aguentava, vamos dizer assim, passar por aquilo, fazer daquele jeito, percebeu que os negativos são maiores que os positivos? E você tem a possibilidade de parar com aquilo? Pronto, sabe? Então, quando é algo que eu não tenho controle, não tenho controle, vou fazer o quê? E se é algo que eu tenho controle, eu tenho controle. Vou escolher o que é que faço. É simples assim? É fácil desse jeito? Não. Mas foi algo que esse ano, em mais na situação, quando eu me vi remoendo as consequências do que eu tava vivendo por escolha minha, eu parei e pensei, das duas, uma. Ou eu paro de reclamar porque eu escolhi, ou eu mudo isso aqui. Se eu tô achando ruim. Mas para, sabe? De fazer, tipo, um inferninho na minha própria cabeça comigo mesma. Quando eu que tô no meio do meu caminho, basicamente, sabe? Teve isso. E a outra questão que eu acho que ajudou muito nessa coisa do ser feliz onde você está, foi que eu tava muito, muito paranoica e angustiada com essa coisa da promoção, né? Porque quando
tudo começou, eu não tava imaginando que eu ia engravidar esse ano, então na minha cabeça eu tinha tempo, era algo que ia acontecer naturalmente. E quando eu descobri a gravidez, virou aquela coisa de eu tenho que conseguir essa promoção agora, agora. Porque na hora que começar a mostrar essa barriga, eu não vou ter a promoção, e aí eu vou perder, e aí minha vida vai atrasar, e aí isso virou uma angústia. E isso eu sei que foi parte do porquê que eu olho para o meio do ano, assim, os meses no meio, e parece um grande. Porque eu estava. Eu só conseguia pensar em eu preciso fazer essa promoção acontecer agora. Não era algo que eu tinha controle, sabe? O que eu pude fazer, eu fiz. Eu fiz os testes, os cursos que pediram pra eu fazer, pra ir adiantando. Eu de vez em quando, ia lá na minha gerente, né? E aí? Mas a ideia não era que era você aqui agora. E aí eu pensava, poxa, se eu não tivesse grávida, daqui a um ano, assim, no máximo, ia estar acontecendo, ia estar tão tranquila, ia estar tão feliz, ia estar celebrando tanto, mas agora porque eu tinha essa sensação de tic-tac, 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 sabe? A ampulheta, assim, o tempo acabando, eu tava numa angústia, até que, quando eu me convenci de que não ia acontecer, apareceu a oportunidade, né, num outro departamento da empresa. Eu dei a louca e resolvi aplicar, porque eu fiz, o que é que eu vou perder? Eu já não vou ganhar no meu departamento mesmo. Tipo, já não vai acontecer antes de eu sair de licença. Isso depois de conversar com a minha gerente, falar da gravidez, falar de tudo. E ela, veja, acho muito difícil as coisas serem oficializadas antes de fevereiro. Então eu já tava tipo, aí apareceu essa oportunidade. Aí voltou a angústia, né? Porque junto com a esperança, veio e se não acontecer, e se não acontecer, e se não acontecer. E eu tava perdendo noite de sono e deixando de curtir o dia a dia. E aí eu parei e pensei, se não acontecer, o quão terrível é minha vida agora? Porque o máximo que vai acontecer é nada mudar. É nada mudar. É eu ficar na casa que eu tô, na vida que eu tô, com o marido que eu tenho, com as crianças que eu vou ter, com... Tipo assim, nada vai mudar. Tá tão horrível assim agora, sabe? Aí eu parei e pensei, poxa, minha vida é muito boa. E eu passei a dizer isso pra mim todos os dias. Toda vez que eu ficava ansiosa, esperando o resultado da entrevista e tal, eu ficava, o máximo que pode acontecer é tudo continuar o mesmo. E o mesmo é bom. O mesmo é muito bom. Eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho um cachorro maravilhoso, um gato maravilhoso, um marido bom, as crianças maravilhosas, sabe? Tipo, o marido maravilhoso também, que eu percebi que foi o único que não foi maravilhoso, mas para esclarecer, maravilhoso, né? Minha mãe tá vindo, tipo, o ano que vem vai ser massa. Ia mudar um pouco a questão de progressão de carreira e o timing das coisas, mas pelo amor de Deus, eu tenho 33 anos de idade. Eu sou promovida com meus 33 ou com os 34 quando eu voltar de licença. Ia mudar tanto assim, sabe? Porque a minha sensação é que ia, tipo assim, make or break minha carreira. Sabe? Era assim, se eu não conseguir agora, eu vou, tipo assim, ser uma failure, não uma falha, não. Tipo assim, perder a Fracasso. oportunidade da minha vida, um fracasso. Obrigada, amiga. Não é verdade, não é verdade. Então, eu acho que foi isso que, no caso da música, né, me fez lembrar essa coisa do olha, tu se orienta, entendeu? Tu se orienta, porque pensa tu conversando com a Maiana que chegou aqui dizendo que tu tá chateadinha porque não vai ganhar um bump no salário no fim do ano e a carreira vai ter que ficar pro ano que vem. Na tua casa, no teu carro, na tua vista, sabe, na tua vida, no teu dia a dia, poxa, vamos parar aí. Tá com dívida na linha de crédito? Tá com dívida na linha de crédito. Mas por quê? Porque fez reforma em casa? Que triste. Coitada. Oh, meu Deus, cadê o lencinho pra enxugar as lágrimas? Sabe? Foi meio que isso, assim, tipo, aquela angústia do... Meus problemas são fruto de coisas muito boas. Então, se é pra tudo continuar exatamente do jeito que tá tudo bem também. Ser grato no aqui e no agora. É fácil, assim... É muito mais trabalhoso tentar achar a gratidão no momento de tormento, né? Mas eu estava atormentada desnecessariamente. Acho que esse é o foco, assim, tipo, o tentar botar o pezinho no chão, lembrar que a gente pode sonhar com mais sempre, mas que calma. As coisas estão tá tudo bem, não precisa de desespero. Provavelmente vou soar muito fútil, né? Assim, quando a pessoa escutar assim, ai, coitada dela. Mas é porque, enfim, quando você compara a sua vida com o que você vai vivendo, né? Acaba que muda suas réguas.
Muda as suas réguas. Eu acho que é isso. Eu tenho que olhar que as minhas réguas é tipo, é uma de prata e uma de ouro. A de prata vai estar ruim, sabe? É tipo isso, assim. Não tô usando a régua quebrada. E é isso que eu tenho que me lembrar. Então é isso, assim, tipo assim, um chacoalhado de minha filha, bora ser grata aí, porque as coisas não estão ruins. Encerrei. Muito que bem. E tu, Mari? Ela lacrou aí nessa régua de prata e nessa régua de ouro. Amei esse conceito. Entregando tudo. Cara, Maíra foi falando aí, eu fui lembrando de mim, né, no decorrer do ano também, né, realizando sonhos e tipo assim, meu Deus do céu, atormentada desnecessariamente, né. Ah, eu lembrei da música de Nath, né, que tem que ficar feliz onde é que você tá. Ou seja, no nosso caso, é tipo assim, a gente é tão acostumado a sentir ansiedade e a ficar pirada na batatinha, que a gente procura ansiedade onde não tem, né, ficar fritando. Ou seja, a nossa musiquinha é You Must Be Anxious Where You Are. Você, você tem que ficar ansiosa onde é que você esteja, né? Mas, assim, eu acho que esse foi um dos grandes ensinamentos do meu ano, que é, gata, não é possível, tu tá aí realizando teus sonhos e tu tá encontrando, como é que fala? Cabelo em cabeça, não, é pelo em cabeça de ovo, não é isso que é? Pelo em ovo. Uhum. É isso aí. Pelo em ovo, dos mesmos criadores de cuscuz, né? Vamos ao cabeça de pelo em ovo. Enfim. E, mas logo quando Nath ela fez a pergunta, eu fiquei, cara, mas esse ano pode ter tido os estresses que foi, mas assim, esse ano foi muito bom. Aí imediatamente me veio aquela coisa, sabe quando que nem mãe tem dor do parto, mas esquece a dor do parto, porque aí o cérebro protege e só fica o que é bom. É meio que tipo isso, né? Tive todas as minhas ansiedades, tive todas as minhas loucuras do início do ano, né? Mas quando o Nath fez a pergunta, a primeira coisa que veio pra mim foi tipo assim, cara, esse ano teve a mão de Deus em tudo, sabe? E vou até dar um spoiler, porque eu sou essa pessoa que deixa as coisas planejadas, né? E daqui pro final do ano, eu tenho uns 3 posts assim que eu gostaria de fazer pro meu Instagram. E obviamente que o último seria o recap de 2025. E aí, né, nesses dias de madrugada, às vezes, quando eu não consigo dormir, a cabeça está muito acelerada, eu escrevi um testículo aqui no meu bloco de notas, que foi assim, recap 2025. Se eu pudesse definir em uma só palavra, seria autorrealização. Me despeço do ano que foi resposta para muita oração minha, onde eu vivi e senti que Deus olha por mim e onde a vida caprichou nos detalhes. Muito se fala que quando a gente atinge nossos sonhos, nós já partimos para o próximo. Eu sempre fui assim, mas desta vez eu simplesmente tô querendo curtir cada microsegundo desse momento que tô vivendo e de tudo que tá acontecendo. Então, é isso. Aí volta pra Moana, né? Realmente tem que encontrar felicidade onde a gente tá. E, tipo, cara, Esse ano foi totalmente fora da curva, assim. Para mim, ele é totalmente inacreditável. Do mesmo jeito que eu tava com medo de entrar nesse ano e tudo aconteceu, eu tô com medo agora de sair desse ano enfim, coisas acontecerem, mas assim é a vida, né? Infelizmente ou felizmente, assim é a vida, altos e baixos. Mas eu espero que 2026 seja um 2025.2. Sabe? Enfim, não sei se eu respondi a pergunta, mas foi o que veio no meu coração. Uhum. Muito que bem. Gostei das reflexões de vocês. Eu acho que até a Mai estava indo por um lado, assim, que sobre essa questão né, as reclamações e como aquilo tem responsabilidade, como eu tenho responsabilidade em relação àquilo, né? Mas eu gostei também da tua reflexão sobre como achar uma reviravolta nisso, né? Como achar maneiras de ver o bom e de ser mais grato, ser mais, enfim,
consciente de que tudo que tá se passando não necessariamente é o fim do mundo, ou que vai ser o fim do mundo, né? E, enfim, eu acho que tem tanta coisa para refletir sobre isso, tem tantas coisas que a gente poderia falar, mas eu gostaria também que a gente fosse talvez por um outro lado antes da gente encerrar, que é, e a gente já falou um pouco sobre, assim, sobre as expectativas, né? Pensando assim, as expectativas que a gente tinha, né? E que a gente tinha pro ano, que se concretizaram, e expectativas que chegaram e que não, enfim, né? Mas, e sobre as expectativas que a gente ignorou? Tipo assim, que a gente decidiu ignorar, sabe? Ah, ano passado eu construí expectativas pra mim e eu decidi ignorar algumas delas. Não sei exatamente se eu consigo abrir tudo aqui ou se eu consigo pensar sobre, porque eu acho que quanto a vida vai passando e a gente vai vivendo, a gente meio que esquece algumas coisas. Eu acho que vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre isso ou não? Isso é uma coisa que não bate por aí. Porque ao mesmo Não tempo sei que eu se, penso, oi, diga. não sei se exatamente bate, mas talvez quando eu olho pra trás, assim, eu queria ter me dedicado mais, eu acho que pode ser a questão da academia, comparado com o ano passado. Eu acho que é uma coisa que talvez eu possa me julgar, mas é aquela coisa, eu tava ocupada vivendo. Eu juro a Deus que eu fiz o meu melhor. Mas aí volta para aquele negócio, eu gostaria de ter sido mais produtiva, só que, gente, eu tava ocupada. Eu me justificando pra mim mesma, né? Eu tava assim, a vida é mara, a vida presta. Foi bem isso mesmo, a vida presta, né? É, enfim, e aí não deu. Então, acho que vai ser um compromisso aí, uma expectativa, uma meta, né? O objetivo de volta para 2026, porque eu ainda tenho coisas que eu quero melhorar nesse corpinho aqui. Mas, assim, voltado por saúde, né? Porque quando eu olho no espelho, eu já estou satisfeita, eu já dei esse check, eu já estou confortável. Mas tem questões de saúde que eu gostaria de melhorar mais ainda. Então, eu acho que isso vai ter que ficar para 2026. Respondi? Sim, super respondeu. Eu. Tu quer ir mais? Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Ah, tá. O que eu tinha pensado, assim, pra mim. Claro que tem. Pra mim tem a questão do corpo muito, mas pra mim o que veio na minha cabeça foi assim. Em relação a. Em relação talvez seja nesse sentido da produtividade. Ao que eu imagino que eu posso entregar, ao que eu imagino que eu deveria fazer, em termos do meu trabalho, em termos da minha pesquisa e tal. E aí ser confrontada com o fato de que, eu não tenho tempo, não tenho, enfim, recursos pra fazer. E a pior delas é, eu não quero, sabe? Eu acho que essa foi a mais chocante, assim, que foi assim o susto maior em relação a, tá bom, eu vou ignorar. E não é porque. E eu tava tentando achar razões de por que que eu tô ignorando isso, por que que eu não tô colocando essa expectativa como uma prioridade, como uma grande meta. E aí, quando eu cheguei nesse lugar que, tipo assim, eu não quero, foi um misto de alegria de poder finalmente admitir pra mim mesma, mas também um certo pesar, porque a sensação que eu tive era, tipo assim, que eu tava abandonando uma parte de mim, abandonando um desejo meu, algo que por muito tempo foi um desejo meu, sabe? E aí foi uma sensação assim, sei lá, um sentimento agridoce, sabe? Tipo, essa essa coisa de não se reconhecer mais naquela vontade, não se reconhecer mais naquele desejo, mas aí finalmente poder assumir que não é mais mesmo, sabe? Enfim, meio ruim, mas ao mesmo tempo importante fazer esse reconhecimento, né? Porque senão a gente fica carregando aquele pesar por muitos anos e assim, tentando achar, sei lá, é porque choveu naquele dia, que daí não deu pra fazer tal coisa. E não tem nada a ver com chover, né? É simplesmente porque assim, eu nem queria sair de casa, não queria fazer nada e pronto.
né? É muito mais confortável poder admitir isso para poder olhar ao redor e poder catar outras expectativas que sim, eu quero colocar minha energia nisso, quero me dedicar e quero fazer o meu melhor. Não importa se eu vou chegar lá, no grande sonho, no grande desejo, na linha de chegada. É só, eu quero dedicar meu tempo a isso, quero dedicar minha atenção e dar o meu melhor aqui, né? Reconhecer que tem esse desejo aí. E tu, mãe? No meu caso, assim, eu não tinha tantos planos, mas definitivamente eu não fiz muitas coisas que eu achei que eu faria, sabe? Eu achei. Ano passado foi um ano que eu me movimentei muito mais, né? Falando assim, fisicamente, de atividades e tal. Eu fazia coisa mamãe e bebê. Então, eu tive um ano bem ativo e eu gostei muito disso e eu tava esperando que eu ia trazer isso pra esse ano. Não fiz nada. Esse foi dos últimos anos, são os anos mais sedentários nesse aspecto de intencionalmente fazer uma atividade física. E isso me irritou comigo mesma várias vezes, sabe? Tipo assim, não é que falta os meios, é que faltou vontade mesmo. E toda vez que eu achei que não, dá pra me organizar, dá pra fazer assim, dá pra fazer assado, eu não fiz. Eu não fiz. Eu andei pouquíssimo, até com o cachorro esse ano. Né, João tava reclamando de novo hoje sobre isso. Então, assim, até isso que eu ano passado, assim, nos últimos anos, né, eu tirava um tempo. É um prazer que eu tenho, mas esse ano tanta coisa aconteceu. Assim, não vou andar o pobre do cachorro, João que vá, sabe? Então, eu acho que eu falhei comigo nesse aspecto. Mas não é algo também que eu tenho um arrependimento. É mais de. Eu tava ocupada com outras coisas, sabe? Não deu pra priorizar. É outra coisa, eu falei no começo do ano que eu ia reler todos os livros que eu tinha em casa. Não sei se vocês lembram disso, mas eu acho que tá em um dos episódios. Não reli nenhum. Eu li novos livros. Comecei a reler 2, mas não reli. Não posso dizer que acabou o ano, eu reli um livro. Assim, ainda tem tempo, né? Tem um mês aí, mas não vai acontecer, não tenho expectativas, sabe? Talvez eu leia um novo livro. Oi, amiga. Gente, só um adendo. Pra vocês verem o quanto que eu sou adepta à produtividade tóxica. Eu tava fazendo as contas ontem no Goodreads, né? Que é o aplicativo que eu uso pra fazer o tracking das minhas leituras. E aí eu fui contar quantos livros eu li. Aí eu li 36 livros. E eu não gostei. Gostei que eu li só 36 livros no ano. Amiga, Aí, qual que era a tua expectativa? não sei, eu acho que eu queria ler uns 60. Ou ler É todos fogo, os... porque Amiga, tu tá chateado não por uma tem nem palavras. expectativa e um número que tu nem sabia qual que tu queria. Então, provavelmente, tu nunca ia estar feliz, porque tu não tinha Não, uma meta assim, definida. na verdade, eu queria ter lido todos os livros que eu tenho aqui. Eu ainda tenho mais, onde eu fui contar, eu tenho mais 56 livros não lidos no meu armário. A minha expectativa era ter lido os 36 livros que eu li, mais os outros 56 que estão aqui, porque eu queria ir zerada com os meus livros todos já lidos daqui para e aí eu poder, né, fazer e trazer a nova remessa agora do Brasil. Essa era a minha expectativa, a real oficial. Mas se eu tivesse lido pelo menos um pouquinho mais, uns 60 livros, aí tem que fazer a matemática, eu sou de humanas, tipo assim, aí no caso teria É que quase tirar. 50% a É mais, quase amiga. 100% a É mais. 100% isso, ó, a outra de humanos. É quase 100% a mais, é o dobro quase. É tipo isso, se eu tivesse lido 60 livros no ano, aí, ou seja, mais o quê? Mais uns 34 livros, que era na minha expectativa, que daria mais ou menos o quê? Uns 6 livros por mês. É, aí eu acho que eu me dava satisfeita também, né? Mas o que eu queria mesmo era ler todos. Oi. Eu quero dar uma opinião aqui, que é o seguinte, Mari, os livros que tu lê são livros que tu tem que pensar. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu li, eu teve um momento da minha vida que eu li num ano, acho que foi 2016, eu participava de um clube do livro. Eu li, tipo, 84 livros no ano. Só que era o quê? Livros que eu não pensava, era livro de new adult. Já falei daqui da minha putaria, né? Então, assim,
Pra eu ler o quê? Eu lia, sei lá, quantos livros que te dá no mês. Eu passava, às vezes, a madrugada inteira lendo, no outro dia eu começava outro livro e terminava de madrugada. Pronto, acabou. 2 livros no mesmo dia. Então, assim, é a qualidade dos livros que tu lê. São livros que te acrescentam. Eu não lembro de nenhum desses livros. Dos 84 livros que eu li naquele ano, não lembro de nenhum. Então, assim, vale mais a pena se dedicar a ler livros que valem para alguma coisa do que tu vai só perder tempo, perder qualidade da tua visão, lendo de madrugada no escuro. Eu comprei um new gadget de leitura, que é uma luzinha. Aí eu tenho uma aqui, cadê? Ela tá aqui, ó. Essa aqui eu acho que Maiana viu, não sei se Maiana viu. Eu levei pra lá. Aí eu coloco assim no meu livro e aí ela acende, ó. Luz branca, luz amarela, luz mista. Aí eu comprei um outro. Aí eu comprei o outro que é como se fosse um bloquinho de nota assim, ó. Pera. Um bloquinho de nota assim, só que ele é de plástico. E aí eu aperto aqui do lado, aí ele acende a luzinha, aí eu boto em cima assim no meu livro, aí eu leio. Aí, ou seja, eu não atrapalho ninguém. Entendeu? E temos a Neneca. Para quem não está nos vendo, mas está nos ouvindo, chegou a Marina. Oi! Amor! Quem é? É tia quem? Mari. E tia quem? Nath. Ih, Ela Ai, tava meu do lado Deus, de que fora da saudade. porta. Lá de fora da porta. Ajuda, papai. Me Ajuda, papai. ajuda, E eu escutando a minha. maçaneta. Ajuda, papai. Minha, daqui a pouco ninguém vai Ai, segurar meu essa Deus, menina. que Papai vontade ajudou de pra encher de entrar. beijo. Ah, eu acho que 7h a gente pode. Tá bom, se eu A tenho uma sua pergunta, então, mamãe. vamos encerrar, né? Eu tenho Isso, uma é. pergunta, que é o seguinte. Vai. Pensando em 2026, tá? A gente já falou que já temos expectativas que estão sendo construídas, temos livros abertos, mas que, querendo ou não, já estão, assim, com altas expectativas de serem em 2025/2. Mas vamos pensar o seguinte, tá? Que expectativa desse ano aqui que vocês, sim, vão levar para 2026 e qual dela que vocês vão deixar no closet? Não nesse, né? Assim, no armário mesmo, de trancos e barrancos que a gente não quer abrir. Eu acho que no meu caso, o que eu tenho que deixar no closet com certeza é a produtividade tóxica. Porque veja só, até nos meus livros, que já não são assim tão, né, de boinhas, são densos, né? Ainda assim, eu quero performar, né? Então, eu acho que eu preciso realmente deixar no closet a produtividade tóxica e tentar trazer um equilíbrio para 2026, para ver se eu fico em paz com tudo que eu estou fazendo. Porque eu tô, tipo assim, tô lendo livro, eu tô pensando no trabalho. Eu tô no trabalho, putz, grilo, eu queria estar descansando, eu queria estar lendo um livro, eu queria estar com a minha cachorra, entendeu? E é assim, gente, é assim, é um inferno. A expectativa para levar para 2026 é isso? A expectativa. Ai, polêmicas. Mas eu acho que eu vou romantizar. Eu poderia falar muitas coisas. Veio, na verdade, outra coisa na minha cabeça, assim, logo de cara. Mas eu acho que eu não vou dar esse destaque para o que veio. Eu acho que eu vou. A expectativa para 2026, que na verdade eu nem tinha, né? Mas que foi, assim, Eclesiastes 3, né? Há tempo para tudo. Há tempo para tudo aqui na Terra, assim como há tempo para o luto, há tempo para o renascimento, assim como há o tempo para que coisas precisam ir, coisas boas chegam. Então eu acho que eu vou deixar registrado aqui isso. Ai, que lindo, eu amei. Amei. Bom, a Mai tá. Mai, tu quer falar agora ou tu quer esperar? Tá. Consegui. Vai ser um pouco complicado, mas tá no fim, né? Já vai, filha. Barulho é a mamãe falando barulho. Tá certo? Ah, eu perdi a linha de raciocínio. Mas assim, deixar neste ano. Honestamente, eu nem sei, porque como o ano que vem é um ano que vai me fazer parar várias coisas, muito do que se aplica agora não se aplica pra depois, sabe? Tipo,
Nem sei, assim, na verdade, o que eu falei, me estressar menos no trabalho, eu não acho que eu me estressei tanto esse ano, apesar de sim ter me estressado. Peraí. A criança tá muito independente, gente. Ela pega, abre a porta e vai-se embora. Tu tá muda, amiga. Não ouvi. Gente, ela já abriu a porta, eu achando que ela ainda ia chegar nesse nível. Não, já tá lá. Ela quis o pai. Então, assim, eu não sei, sabe? Tipo, o que exatamente eu preciso deixar neste ano para o ano que vem? Honestamente, eu não sei. Porque, como eu disse, o começo do ano já vai me fazer parar várias coisas do trabalho, vai parar. Acho que o trabalho mais essencialmente vai parar, né? Mas, assim, certas preocupações com a casa vão parar, certas. eh, atividades do dia a dia que eu faço hoje em dia vão parar. Então, é um ano que já vai me fazer deixar certas coisas pausadas, né? O treinamento, que eu vou estar no meio do treinamento quando eu sair no ano que vem. é, Vão ser coisas. Talvez eu agora esteja mais tranquila com isso, mas como eu falei, eu passei muitos meses na angústia do meu Deus, minha carreira vai parar. E eu nunca fui essa pessoa, eu nunca fui essa pessoa, mas eu estava me importando com isso esse ano, sabe? E aí eu, poxa, vai fazer ali um impactozinho. Mas eu tenho consciência que é temporário, então eu acho que eu tô tranquila nesse aspecto. Uma coisa que eu vou precisar levar para o ano que vem, eu preciso me dedicar a isso, é me organizar financeiramente. Porque, de novo, vou entrar em licença, então eu já não vou receber a mesma coisa, né, todo mês. E a gente tem projetos, e planos, e sonhos, e vontades, e desejos, e coisas que eu vou ter que, entendeu? Tipo, não vai ter espaço pra compras na Temu de madrugada quando eu estiver amamentando, igual eu fazia com Marina. Eu vou ter que me concentrar realmente nos objetivos maiores, assim, que a gente tem pro ano que vem. E ser justa comigo mesma, sabe? Tipo, honesta comigo mesma, assim, de que, poxa, acho que já passou da hora, sabe? Tem 2 crianças agora pra tomar conta, tem que ser responsável, né? Tem que lutei muito por essa promoção, porque ia ajudar a gente financeiramente a dar um kickstart no ano, assim, numa posição um pouco mais confortável, mas a realidade é que eu vou passar meses sem receber meu salário, né? Então, as coisas apertam e os sonhos não param. Então, acho que esse é o meu maior compromisso, assim. Compromisso não, desejo. Não vou dizer que eu sou compromissada ainda, porque eu me conheço, mas assim, o meu maior desejo para o ano que vem é realizar esse compromisso de me organizar financeiramente, eh, e com isso poder realizar as coisas que eu quero realizar, as coisas grandes. Hã, acho que é isso. Então tá. Falando aqui por mim, né? O que eu anotei é abandonar, assim, ou tentar abandonar no closet o peso que as expectativas dos outros têm dentro da minha vida, sabe? O peso que a história do outro, que, enfim, que não pesa pra mim, mas como eu coloco isso como prioridade, sabe? Isso que realmente eu quero aprender a fazer. E aliado a isso, que eu quero sim carregar, né, para ano que vem, que eu quero priorizar, é me ouvir mais e saber filtrar as coisas que eu que são minhas, sabe? Não sei dizer exatamente, porque eu acho que as duas coisas conversam muito uma com a outra e eu acho difícil de separar elas, mas é basicamente assim, conseguir silenciar o mundo e focar na minha voz interna, nas prioridades que eu tenho em mim mesma, na minha saúde, no meu corpo, no meu desenvolvimento intelectual, no meu trabalho, no meu desenvolvimento financeiro, né, numa melhora financeira. Então, assim, eu acho que é isso, assim, eu em primeiro lugar na minha vida. Que eu acho que por mais bastante tempo não foi. Mas, eu acho que é isso, assim, querendo ou não, a gente pensando em expectativas, a gente tem que lembrar que elas
a gente é humano, né? E as expectativas, elas são parte desse pacote, né, da humanidade. Então, isso vai mudar, vai se desfazer, vamos ter que ajustar, a gente vai ter que criar novas expectativas, né? E eu tenho certeza que no ano que vem vai ter muito espaço para tudo isso, vai ter espaço para a gente desatar nós, refazer outros, e assim a gente vai fazendo. E uma das coisas que eu quero concluir dizendo é dizer que no closet de guardar as coisas a gente deixa lá. Mas nesse closet aqui a gente sempre vai estar aberto para continuar conversando e batendo papo, e conseguindo discorrer sobre as nossas expectativas e a quebra delas. Então, Cara, ela entregou! Ela Como ela entregou! falou bonito agora. Poetisa. Ela se disse Poetisa. poetisa. aham. Ai, gente, eu fico muito feliz que a gente segue aqui segundo ano fazendo o Conversa no Closet. Esperamos, talvez expectativas mais realistas esse ano. Esperamos seguir gravando, esperamos seguir conversando, seguir trocando nesse espaço. Espero que a gente tenha mais trocas nas redes sociais, que é onde a gente pode, né, talvez conversar de uma maneira mais intimista com o público, porque aqui é uma coisa muito, né, não vou dizer unilateral, porque somos 3, então é trilateral. Mas eu acho que essa é a minha expectativa para o Conversa no ano que vem. Que a gente siga tendo nossas reuniões, nossos arranca-rabos, que a Mari, né? Assim, eu tenho certeza que tu vai melhorar isso, amiga, mas eu não acho que vai ser uma mudança tão brusca, sabe? Do tipo assim, ela vai parar. Tenho certeza que ela ainda vai mandar mensagens para nós, do tipo, ainda somos amigas. E aí a gente vai ter que reajustar as nossas expectativas, desfazer, criar, refazer, enfim. E com isso, não sei se vocês querem falar alguma coisa. Querem? Não? Então, assim, eu queria propor que a estrelinha de hoje vá para o podcast Conversa no Closet. Rosa, ele merece sobreviver. Pela Sim. É um primeira ano vez. difícil. Isso é verdade. Aham. Amei. Eu amei, Nath. Sim, Não, para esse tipo, projeto ele aguentou foi trancos e criado, barrancos. atravessou, né, trancos e barrancos, mas essa é a realidade. Seguimos aqui juntas, hablando muito. E, enfim, muito feliz de encerrar mais esse ano com vocês e com o público aqui também, que nos ouve. E obrigada. Obrigada, Ela pessoal. lacrou, cara. Eu Arrasou. amei. Ai, é isso. Muito Vamos de lindo. cruze. Eu não Vamos de sabia nem cruze? como Ai. finalizar um close No desse que ela deu. último de 2025. Então tá, até 2026, galera. É cruze? Até beijo. 2026. Cruze. Cruze, cruze, Tchau. cruze. Cruz, tchau.